Minha esposa disse. Você nunca vai entender despertar espiritual. Você é lógico demais. Então eu entrei no círculo interno do guru dela. 3 semanas depois, eu tinha provas suficientes para destruir a vida dele. Ela desmaiou quando mostrei as gravações em que ele admitia que tudo era um golpe. E aí, pessoal, antes de continuarmos com o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like se vocês querem ver mais histórias como essa. Valeu! Meu nome é David Shen. Tenho 36 anos. Sou arquiteto de software, cofundador de uma empresa de cibersegurança que vendi por $8 milhões há 2 anos. Hoje trabalho como consultor, escolho meus próprios projetos e ganho entre 300 e 400 mil dólares por ano, trabalhando quando quero. Tenho mestrado em ciência da computação pelo MIT, sou faixa preta em jiu-jitsu brasileiro e tenho um hobby estranho, fazer engenharia reversa de sistemas complexos só por diversão. Conheci a Sarah na faculdade. Ela era estudante de psicologia, eu era o nerd da computação. Ela me achou interessante porque eu conseguia explicar algoritmos de um jeito que fazia sentido para pessoas normais. Eu achei ela fascinante porque entendia o comportamento humano de uma forma que eu nunca conseguiria. Casamos aos 28 anos. Estamos juntos há 8 anos. Sarah sempre foi meio buscadora. Essa é a palavra certa. Sempre procurando o próximo nível de crescimento pessoal. O próximo insight. A próxima ferramenta para se tornar uma versão melhor de si mesma. Nos primeiros anos, isso era bonito. Cursos online. Livros. Meditação. Coisas normais. Mas, há 1 ano, essa busca ficou mais intensa. Mais urgente. Como se ela estivesse fugindo de algo, em vez de correr em direção a algo. Você não sente que a vida é só superficial? Ela perguntou uma noite. Estávamos no sofá. Eu revisava código. Ela mexia no celular. Superficial como? Perguntei, fechando o notebook. Como se estivéssemos apenas existindo. Não vivendo de verdade. Apenas seguindo a rotina. Trabalho. Casa. Dormir. Repetir. Onde está o significado? O significado está no que a gente constrói. Nas experiências. Nas conexões. Mas isso é tudo ego, David. Construções do ego. Não é real. O que é real, então? Não sei. Mas tem que ser mais do que isso. 15 anos atrás, eu teria entrado num debate filosófico. Teria tentado argumentar com lógica. Mas 8 anos de casamento me ensinaram que, às vezes, as pessoas não querem respostas. Querem ser ouvidas. O que você acha que está faltando? Perguntei. Conexão espiritual verdadeira. Um propósito além disso. Ela gesticulou vagamente para o apartamento. Nosso apartamento em Seattle, com vista para o Sound. Que eu tinha comprado à vista. Com móveis que ela escolheu. Com uma vida confortável que nós dois construímos. Eu deveria ter visto o sinal de alerta. Mas amor deixa a gente cego para o óbvio. 2 semanas depois, ela encontrou o Círculo de Luz Infinita. Um grupo espiritual que se reunia em um estúdio em Capitol Hill. Liderado por um homem chamado Ethan Crane. Autoproclamado mestre espiritual e guia de consciência elevada. É incrível, David. Você precisa ir. O Ethan fala coisas que eu sentia, mas nunca conseguia colocar em palavras. Que tipo de coisas? Sobre como vivemos numa matriz de construções sociais. Como nosso verdadeiro eu está preso por medo e condicionamento. Como podemos transcender isso por meio do trabalho consciente? Matriz. Condicionamento. Palavras que significavam tudo e nada ao mesmo tempo. Parece interessante, eu disse. Por que era? Só não do jeito que ela pensava. Nos meses seguintes, Sarah mergulhou de cabeça. Encontros 2 vezes por semana viraram 4. Depois, quase todos os dias. Ela começou a usar um vocabulário novo. Vibração. Frequência. Densidade. Ascensão. E passou a me avaliar por essa lente. Sua energia está muito densa hoje, David. Densa como? Pesada. Terrena. Presa numa mentalidade de terceira dimensão. Terceira dimensão. Certo. E você está em qual? Trabalhando para a 5ª. O Ethan já está na 7ª. 7ª dimensão. Claro. Os gastos começaram discretos. Primeiro, contribuições pequenas. $20 aqui. 50 ali. Depois, workshops de fim de semana. $300. 500. Em seguida, retiros especiais. 1.500. 3.000. Quando confrontei Sarah sobre os extratos bancários, ela ficou defensiva.
É investimento em crescimento espiritual. Você gasta milhares com equipamento de jiu-jitsu. Equipamento de jiu-jitsu dura anos. Fins de semana espirituais duram quanto tempo exatamente? Você não entende porque está preso numa mentalidade materialista. Mentalidade materialista? Eu trabalho com números e sistemas. Literalmente, minha função é ser racional. Exatamente. Por isso você nunca vai entender despertar espiritual. Você é lógico demais. Lógico demais. Como se lógica fosse um defeito. Nossos amigos começaram a notar. O jogo semanal com o Marcos e a Lisa foi cancelado 3 vezes seguidas porque Sarah tinha trabalho espiritual. Um jantar com meus pais foi encurtado porque ela tinha sessão com o Ethan. Ela está bem? Marcos perguntou uma noite, quando Sarah saiu cedo de novo. Ela parece diferente. Está numa fase espiritual. Fase ou culto? Marcos. Cara, eu sei que você odeia essa palavra. Mas olha os sinais. Isolamento social. Gastos crescentes. Vocabulário próprio. Uma figura de autoridade que não pode ser questionada. Se fosse qualquer outro sistema, você estaria analisando isso friamente. Ele tinha razão. E eu sabia. Mas admitir isso significava aceitar que minha esposa estava sendo manipulada. E meu ego não queria aceitar. Então fiz o que faço melhor. Pesquisa. Ethan Crane. 42 anos. Histórico, curioso. Nome de nascimento, Ethan Krasinski. Formação em marketing, não em psicologia nem em estudos religiosos. 8 anos trabalhando com vendas. Empresas de suplementos. Marketing multinível. Aquelas pirâmides mal disfarçadas. Em 2015, reinventou-se como coach de vida. Depois, coach espiritual. Agora, mestre espiritual. Cada reinvenção com preços mais altos. Cada versão com seguidores mais devotos. O Círculo de Luz Infinita era uma empresa registrada. Ethan como único proprietário. Receita anual estimada entre 800 mil e 1,2 milhão de dólares. Nada mal para alguém supostamente desapegado do material. Cavei mais fundo. Redes sociais antigas. Encontrei postagens apagadas, mas arquivadas. Ethan antes da iluminação. Fotos com carros de luxo. Relógios caros. Discurso de macho alfa. Ele era pua. Aqueles caras que ensinam homens a manipular mulheres. Quando esse mercado secou, quando o mundo pua implodiu, ele mudou o alvo. Mesmas técnicas de manipulação. Público diferente. Em vez de homens querendo pegar mulheres, mulheres querendo se encontrar. Brilhante. Repugnante. Mais brilhante. Compilei tudo e mostrei para Sarah. Olha isso. O passado dele. Antes de virar guru, ele vendia pirâmide. Ela mal olhou. Todo mundo tem passado. Ele evoluiu. Evoluiu, ou só mudou de mercado? Você está com inveja. Inveja de quê? Da conexão dele com as pessoas. Da capacidade dele de tocar almas. Você é muito cínico. Vê conspiração em tudo. Não é conspiração quando tem prova. É prova do ego antigo dele. Não do ser iluminado de agora. Ser iluminado. Eu estava perdendo ela. Não para outro homem no sentido tradicional. Mas para uma ideologia. Para um sistema de crenças que fazia ela questionar tudo sobre a própria vida. Inclusive eu. A virada veio quando ela anunciou um retiro de 1 mês. Em uma propriedade rural que o Ethan tinha comprado. Apenas para o círculo interno. 25 pessoas. 12 mil dólares. 1 mês. 12 mil dólares. Para ficar em uma fazenda com 25 pessoas e um cara que costumava vender Viagra falso. Vejo que você continua pesquisando em vez de evoluir. Evoluir significa jogar 12 mil dólares em um retiro de 1 mês. Significa investir em transformação real. Algo que você, preso na sua lógica e no seu ceticismo, nunca vai entender. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Se eu não podia vencer de fora, venceria por dentro. Sabe de uma coisa? Você está certa. Ela piscou. Não esperava aquilo. Estou. Sim. Eu tenho sido cínico. Crítico. Fechado. Talvez seja a hora de explorar isso com a mente aberta. Você está falando sério? Completamente. Na verdade, quero ir nesse retiro com você. Agora ela estava genuinamente chocada. Você quer ir? Quero. Se isso é importante para você, se o Ethan é tão transformador quanto você diz, eu deveria experimentar pessoalmente. Tirar minhas próprias conclusões. Ela ficou dividida entre desconfiança e esperança.
Você precisa ir com intenção genuína. O Ita vai perceber se você estiver só tentando sabotar. Sem sabotagem. Prometo. Mente aberta. Coração aberto. Todo aquele discurso. Vai ser caro. 12 mil para mim. Provavelmente o mesmo valor para você. 24 mil considerando como um investimento no nosso casamento. Ela me abraçou. Pela primeira vez em meses, senti uma conexão genuína. Isso significa tudo para mim, David. Você não vai se arrepender. Eu não ia me arrepender. Mas o Ethan ia. Por que ele não fazia ideia de que estava deixando entrar um engenheiro de cibersegurança especializado em invasão de sistemas? Alguém que construiu carreira encontrando falhas em estruturas complexas. E culto? Culto é só mais um sistema. Com lógica. Com padrões. Com pontos fracos. Eu só precisava encontrá-los. Sarah ligou para o Ethan naquela mesma noite. Meu marido quer se juntar ao retiro. Eu conseguia ouvir a voz dele pelo telefone. Suave. Controlada. Isso é maravilhoso, Sarah. A disposição dele de se abrir é um sinal claro de crescimento. Mas ele entende que isso exige vulnerabilidade total? Ego deixado do lado de fora. Ele entende. Está pronto. Então será uma honra recebê-lo no círculo. Vou enviar os detalhes. Desliguei e comecei a me preparar. Não para um retiro espiritual. Para uma operação de infiltração. Primeiro, o equipamento. Uma caneta com gravador embutido. Óculos com uma câmera minúscula. Um Sartvatis modificado, que parecia desligado, mas gravava áudio continuamente. Bateria reserva com autonomia de 48 horas. Segundo, a persona. Eu não podia entrar como cético. Precisava parecer um crente em potencial. Um buscador genuíno. Vulnerável, mas não fraco. Aberto, mas não ingênuo. Treinei no espelho. Expressões. Linguagem corporal. Tom de voz. Se eu fosse fazer isso, precisava convencer. Terceiro, pesquisa. Li tudo sobre táticas de culto. Bombardeio de amor. Privação de sono. Isolamento social. Confissões públicas. Pressão de grupo. Reformulação da realidade. Eu sabia o que esperar. Sabia como reagir. Sabia como parecer estar sendo convertido enquanto mantinha a mente clara. Marcos me ligou antes de partirmos. Você tem certeza disso? Você está literalmente se infiltrando em um culto para expor o líder. Isso é loucura nível filme. É engenharia de sistemas. Encontrar a vulnerabilidade. Explorar. E se der errado? E se ele acabar te convertendo? Não vai acontecer. Eu conheço os truques. Já li o manual. Cara, todo mundo que entra em um culto acha que é esperto demais para cair. Normalmente é assim que começa. Eu sei. Mas tem uma vantagem. Vou documentar tudo. Cada palavra. Cada tática. Vou montar um caso que nem o melhor advogado dele conseguiria rebater. E a Sarah? Quando ela descobrir que você estava fingindo? Parei. Essa era a pergunta que eu vinha evitando. Ela vai entender. Com o tempo. Quando enxergar a verdade. Ou vai te odiar para sempre por traição. É um risco que preciso correr. Porque a alternativa é perdê-la para esse cara. E isso não é opção. Boa sorte, mano. Você vai precisar. Sarah e eu dirigimos até a propriedade na manhã de sexta-feira. 2 horas até o interior de Washington. Floresta fechada. Estrada de terra. Até chegarmos a um portão com a placa. Santuário Círculo de Luz Infinita, apenas membros. A propriedade era impressionante. Uma casa principal grande. Várias cabanas menores. Jardins extensos. Uma lagoa. Sala de meditação com teto de vidro. Havia muito dinheiro investido ali. Ita nos recebeu pessoalmente. Alto. Cabelo comprido preso em um coque. Barba bem cuidada. Roupas de linho branco. Ele sorriu calorosamente quando me viu. David. Finalmente. A Sarah fala muito de você. É uma honra ver você abrir o coração para essa jornada. Apertei a mão dele. Firme, mas sem agressividade. Mantive contato visual e sorri. Obrigado por me receber, Ethan. Estou pronto para aprender. Lindo. Essa humildade vai te servir bem. O ego é a primeira barreira para a iluminação verdadeira. Nos 2 primeiros dias, tudo parecia relativamente normal. Meditações em grupo. Rodadas de compartilhamento. Sessões sobre desapego material. Alimentação vegana.
Horários rígidos de sono. Observei. Registrei mentalmente. Gravei tudo. As táticas começaram de forma sutil. Privação de sono disfarçada de meditação ao amanhecer às 5 da manhã, depois de sessões noturnas que iam até meia-noite. Dieta restritiva, deixando todos fracos e mais sugestionáveis. Isolamento tecnológico, todos os celulares confiscados para evitar distrações. Todos, menos o meu Sartvatis. Que todos acreditavam estar desligado. Mas estava gravando cada palavra. Sessões de compartilhamento onde éramos incentivados a confessar falhas, medos e vergonhas. Ethan sentado no centro, como um juiz benevolente. Validando alguns. Confrontando outros. Sempre no controle. E, aos poucos, vi o grupo se moldar. Pessoas que chegaram céticas começaram a concordar com tudo. A usar o vocabulário dele. A olhar para ele com reverência crescente. Exceto eu. Eu seguia observando. Documentando. Esperando. A grande virada veio na 9ª noite. Sessão privada, anunciou o Ethan. Para aqueles que estão prontos para o próximo nível de trabalho. Sarah, David e mais alguns. Encontrem-me na sala de meditação à meia-noite. Sarah estava radiante. Sessão privada. É raro. Significa que ele vê potencial em você. Potencial para quê? Para a verdadeira transcendência. Meia-noite. 8 de nós. A sala de meditação iluminada apenas por velas. Ethan no centro. Um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês foram escolhidos, ele começou, em voz baixa e hipnótica. Porque vejo em vocês uma faísca divina. Mas essa faísca está sufocada por mentiras. Pelo ego. Pelo apego. Ele caminhava ao redor, parando atrás de cada pessoa. Colocando as mãos nos ombros. Um gesto íntimo. Calculado. Sarah, disse quando chegou nela. Você carrega o trauma de não ser vista. De ser sempre a segunda opção. Seu casamento é uma gaiola construída pelo medo da solidão. Ela começou a chorar. Eu sei. Eu sempre soube. E você, David, ele disse ao chegar até mim. As mãos pesadas e quentes nos meus ombros. Você usa a lógica como escudo. A inteligência como arma. Mas, por dentro, você tem medo. Medo de sentir. Medo de ser vulnerável. Medo de perder o controle. Olhei direto nos olhos dele. E vi. Não havia iluminação ali. Apenas cálculo. Um predador avaliando a presa. Você está certo, respondi, deixando a voz falhar levemente. Eu tenho medo de perder o controle. Ele sorriu. Reconhecer é o primeiro passo. Agora precisamos quebrar essas barreiras. Juntos. E foi ali que começou o verdadeiro trabalho. As táticas que eu esperava. Que eu vinha me preparando para documentar. Porque, nas semanas seguintes, o Ethan me entregaria cada prova de que eu precisava. E ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. As 2 semanas seguintes foram uma verdadeira masterclass em manipulação psicológica. E eu documentei cada segundo. As sessões privadas escalaram rapidamente. Ethan usava técnicas que eu reconhecia de estudos sobre lavagem cerebral, isolar membros do grupo, criar dependência emocional e, em seguida, introduzir comportamentos progressivamente mais extremos, sempre disfarçados como testes de fé. Para as mulheres, incluindo a Sarah, esses testes envolviam trabalho energético físico. Ethan tocava ombros, costas, quadris. Sempre com justificativa espiritual. Liberando bloqueios. Realinhando chakras. Mas as mãos ficavam cada vez mais íntimas. Sempre parando 1 centímetro antes de se tornarem claramente sexuais. Um jogo calculado. Suficientemente ambíguo para confundir, suficientemente invasivo para criar dependência. Para os homens, o método era outro. Competição disfarçada de irmandade. Ele nos colocava para competir pela aprovação dele. Por sessões particulares. Por reconhecimento público de crescimento espiritual. E, sempre, sempre havia dinheiro envolvido. Contribuições energéticas, como ele chamava. $300 para uma sessão extra. 1.000 para um workshop privado. 5.000 para a iniciação nos mistérios internos. Gravei tudo. Cada conversa. Cada sessão. Cada pedido de dinheiro. Mas a bomba veio na noite 14. Sessão particular. Apenas eu e o Ethan. Sala pequena. Luz baixa. Ele serviu chá. Você impressiona, David, ele disse. A maioria dos homens com seu histórico, sua educação, não consegue soltar a lógica. Mas você está se abrindo lindamente. Estou tentando, respondi, mantendo a persona.
E a Sarah? Você percebe mudanças nela? Percebo. Ela parece mais leve. Porque ela está, ele disse. Ela está se libertando do peso de um casamento tóxico. Tóxico? David, posso ser franco com você? Homem para homem. Claro. Ele se inclinou para a frente. Seu casamento acabou. Você sente. Ela sente. Vocês continuam juntos por inércia. Por medo. Não por amor. Isso não é verdade. Não. Ele inclinou a cabeça. Quando foi a última vez que ela olhou para você com desejo genuíno? Não obrigação. Desejo. Eu não respondi. Porque ele estava pescando. Procurando uma brecha. A Sarah precisa de um homem que combine com ela espiritualmente, continuou. E esse homem não é você. Não por culpa sua. Vocês simplesmente vibram em frequências diferentes. E quem seria esse homem? Ele sorriu. Isso ela precisa descobrir. Mas, entre nós, o subconsciente dela já escolheu. Você. Eu sou o guia dela, ele respondeu, sem hesitar. Se ela escolhe expressar gratidão fisicamente, isso é uma decisão consciente dela como adulta. Ali estava. A confissão. Ele estava preparando minha esposa. Assim como havia preparado dezenas antes dela. E as outras mulheres aqui? Perguntei, mantendo a voz neutra. O que têm elas? Elas também expressam gratidão fisicamente? Ele riu. David, essas são perguntas de ego ciumento. Não de um buscador espiritual. Estou só tentando entender o processo. O processo é liberação. De apego. De ciúme. De posse. Em consciência elevada, não existe monogamia. Isso é uma construção social baseada no medo. Construção social. Entendo. Você está julgando. Não. Estou aprendendo. Ótimo. Porque em alguns dias você será testado, ele disse. Você verá a Sarah com outro. Talvez comigo. E sua reação vai determinar se você está realmente evoluindo ou ainda preso em programação primitiva. Cada palavra gravada. Cada confissão registrada. Nos dias seguintes, observei o padrão se repetir. Ethan isolando a Sarah cada vez mais. Sessões privadas mais longas. Ela voltando com o olhar distante. Vidrado. Falando de breakthroughs que não conseguia explicar. Vi outras mulheres. A mesma progressão. O mesmo olhar. O mesmo vocabulário. Aquilo não era espiritualidade. Era grooming sofisticado. Um predador sexual usando jargão New Age como camuflagem. Na noite 18, aconteceu. Sessão em grupo. Ita anunciou a cerimônia de liberação. Os membros demonstrariam transcendência do ciúme por meio da chamada união energética sagrada. Na prática, uma orgia disfarçada de ritual espiritual. Sarah olhou para mim. Esperando permissão. Ou esperando que eu tentasse impedir. Se isso faz parte do processo, eu disse calmamente, eu confio. Ela piscou, surpresa. Então sorriu. Você realmente evoluiu, David. A cerimônia começou. Luzes baixas. Música hipnótica. Incenso pesado. Pessoas começaram a se tocar. Roupas começaram a cair. Eu me levantei. Preciso de ar. A energia está intensa. Ita assentiu. Leve o tempo que precisar. Aqui não existe julgamento. Saí. Fui direto para o meu quarto. Peguei o laptop escondido. Transferi todas as gravações. Subi tudo para a nuvem. 3 cópias. Em locais diferentes. Então liguei para o Marcos. Preciso de carona. Agora. O quê? Cara, é 1 da manhã. Marcos. Agora. Vou mandar a localização. Não faça perguntas. Só venha. Você está bem? Estou. Mas preciso sair. E preciso que a Sarah saia também. Só que não posso tirá-la à força. Ela precisa ver por conta própria. O que você fez? Gravei confissões. Tenho provas de fraude, manipulação sexual e possível tráfico. Mas preciso de tempo para fechar o caso. Se eu sair agora expondo tudo, ele vai destruir as evidências. Meu Deus! Quanto tempo você precisa? 12 horas. Talvez menos. Estou a caminho. 1h30, no máximo. Desci e voltei para a cerimônia. Ela já estava avançada. Sarah dançava perto do Ethan. Perto demais. As mãos dele na cintura dela. Observei. Gravei com os óculos.
Então me levantei de novo. Preciso ir. Isso é demais pra mim. Desculpa. Sarah veio até mim, preocupada. David, não. Você estava indo tão bem. Não consigo. Isso cruza uma linha pra mim. Ethan se aproximou. David, isso é resistência do ego. Se você sair agora, estará escolhendo prisão em vez de liberdade. Então eu escolho prisão, respondi. Preciso processar isso. Subi. Peguei a mochila. Algumas roupas. Laptop. Equipamentos. Deixei o resto para trás. Marcos me encontrou no portão. Dirigimos em silêncio por 10 minutos. Você está bem? Ele perguntou. Vi minha esposa prestes a dormir com um guru charlatão. Não. Mas vou ficar. O que você vai fazer agora? Construir um caso. Expor ele. Salvar a Sarah e todas aquelas mulheres. Como? Você conhece alguém no FBI? Meu primo trabalha com crimes de colarinho branco. Por quê? Porque eu tenho provas de uma operação de fraude que movimenta mais de 1 milhão por ano. Declarações falsas. Possível evasão fiscal. Coerção sexual. É material suficiente para investigação federal. Passei os 3 dias seguintes compilando tudo. Transcrições. Áudios. Vídeos. Documentos financeiros fotografados. Padrões. Linhas do tempo. Testemunhas potenciais. Montei um caso que qualquer promotor sonharia em receber. Hermético. Detalhado. Irrefutável. Entreguei tudo ao primo do Marcos no FBI. Agente Rebeca Torres. Ela revisou o material por 2 horas. Senhor Shen, isso é extremamente abrangente. E incrivelmente bem documentado. Você praticamente fez o nosso trabalho. Dá para agir com isso? Sim. Fraude eletrônica. Fraude fiscal. E, com esses áudios sobre coerção sexual, possivelmente tráfico sexual. Preciso de tempo para formalizar o caso, mas sim, vamos derrubar esse homem. Quanto tempo? 2 semanas. Talvez 3. Precisa ser a prova de qualquer falha. E as pessoas que ainda estão lá? Minha esposa. Existe perigo imediato? Violência física? Não. É manipulação psicológica. Então precisamos que você aguente. Se entrarmos cedo demais, ele pode destruir provas ou fugir. 3 semanas. 3 semanas de inferno. A Sarah voltou do retiro diferente. Distante. Fria. Você me decepcionou, David. Estava evoluindo, e fugiu quando ficou difícil. Sarah, precisamos conversar. Sobre o Ethan. Sobre o que realmente está acontecendo. Eu sei exatamente o que está acontecendo, ela respondeu. Eu finalmente sou livre. E você está preso no ego. Ele está manipulando você. Manipulando todas vocês. É isso que o ego diz quando perde o controle. Ela foi para o quarto de hóspedes. Falou em divórcio. Disse que tinha encontrado o verdadeiro caminho. E que eu era uma âncora. Cada palavra doía. Mas eu esperei. Porque eu sabia que a tempestade estava vindo. Na 4ª semana, aconteceu. Operação Federal. O FBI invadiu a propriedade. Prendeu o Ethan. Apreendeu computadores, documentos, tudo. Sarah me ligou chorando. Histérica. Eles prenderam o Ethan. Disseram que é fraude. Que ele estava nos explorando. Isso é loucura. Sarah, vem para casa. Por favor. Foi você que fez isso. Você chamou eles. Por que não consegue aceitar que eu encontrei algo maior? Sarah, por favor. Só vem para casa. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela chegou 2 horas depois. Furiosa. Olhos vermelhos. Tremendo. Sentei ela na sala. Abri o laptop e coloquei na mesa. Antes de você me odiar para sempre, você precisa ver isso. Ver o quê? A verdade. Apertei o play. Primeiro vídeo, Ethan em conversa particular comigo. Seu casamento acabou. A Sarah precisa de um homem que combine com ela espiritualmente. E esse homem não é você. Sarah ficou pálida. Segundo vídeo, Ethan conversando com outro homem do grupo. As mesmas palavras. Palavra por palavra. Um roteiro. Terceiro vídeo, Ethan falando com a assistente. Quanto a Sarah já investiu? 18 mil. Ótimo. Ela está pronta para o próximo nível. Vamos propor a iniciação privada. Mais 10 mil. Áudio após áudio. Vídeo após vídeo.
Ethan revelando estratégia. Metas financeiras. Comentários predatórios sobre as mulheres do grupo. Risos sobre como era fácil manipular mulheres de meia idade em busca de significado. Sarah assistiu tudo. 40 minutos de provas. Quando terminou, ela estava branca. Tremendo. Você gravou tudo. Gravei. Você fingiu. Durante todo o retiro. Você estava me espionando. Eu estava te salvando. Salvando, ela gritou. Você mentiu. Fingiu acreditar. Você me traiu. Eu documentei um predador. E sim, menti para fazer isso. Porque a verdade não estava funcionando. A lógica não estava funcionando. Você estava tão envolvida que a única forma era mostrar tudo por dentro. Então tudo foi mentira? Sua abertura? Seu crescimento? Foi. Ela me deu um tapa. Forte. As lágrimas escorrendo. Eu confiei em você. Achei que você finalmente estava entendendo. Mas você só estava me usando. Me enganando. Sarah, olha quem ele é, olha o que ele estava fazendo. Com você. Com todas vocês. Não importa. Você mentiu para mim. Por semanas. Fingiu ser alguém que não era. Para te tirar de um culto. Não era culto. Era comunidade. Era crescimento. Era meu. Ela estava quebrando. Não só por causa do Ethan. Mas porque toda experiência, todo breakthrough, toda revelação espiritual que ela achou que tinha vivido foi exposta como manipulação. Teatro. Eu não tinha destruído apenas o Ethan. Eu tinha destruído a realidade dela. Ela saiu. Foi para um hotel. Não falou comigo por uma semana. O julgamento do Ethan levou 8 meses. Minhas gravações foram provas centrais. Ele foi condenado a 12 anos. Fraude eletrônica. Evasão fiscal. Coerção. 17 mulheres testemunharam. Incluindo a Sarah. Ela contou sobre o isolamento. Sobre a manipulação. Sobre como ele a preparou sistematicamente para exploração sexual e financeira. Mas, depois do julgamento, ela não comemorou. Ela só parecia vazia. Eu sei que você me salvou, ela disse meses depois, em terapia de casal. Logicamente, eu sei. Você expôs um predador. Impediu que ele machucasse mais pessoas. Você é o herói dessa história. Mas você mentiu para mim. Por semanas. Olhou nos meus olhos e fingiu. E uma parte de mim não consegue mais confiar em você. Porque se você conseguiu atuar tão bem, como eu sei quando você está sendo real? A terapeuta, a doutora Morrison, interveio. Sarah, você entende que o David estava em uma situação impossível? Entendo intelectualmente. Mas emocionalmente? Eu me sinto violada. Ele entrou no espaço mais íntimo que eu tinha. Minha busca espiritual, minha vulnerabilidade. E usou isso. Não contra você, eu disse. Contra ele. Mas para fazer isso, você me enganou. Me estudou. Planejou em cima das minhas reações. Isso é exatamente o que o Ethan fazia. Não é? Não? Você manipulou a situação. Escondeu suas intenções. Gravou sem consentimento. Qual é a diferença? Minha intenção era te proteger. Não te explorar. Mas você não me deu escolha. Você decidiu por mim que eu precisava ser salva. E encenou tudo para isso. Ela estava certa. Era verdade desconfortável. Eu tinha me tornado, em parte, aquilo que estava combatendo. A diferença era a motivação. Mas será que isso bastava? Ficamos 1 ano em terapia. Trabalho pesado. Reconstruindo confiança. Sarah lidando com 2 traumas. O do Ethan. E o meu. Muito lentamente, encontramos um caminho de volta. Não para o que éramos. Mas para algo novo. Mais honesto. Mais frágil. Mais real. Você sabe o que é engraçado? Ela disse um dia, caminhando no parque. 2 anos depois. O quê? O Ethan estava certo sobre uma coisa. Nosso casamento estava morto. A gente estava no piloto automático. Eu buscava algo fora porque não encontrava em casa. E agora? Agora temos algo mais profundo. Construído nos escombros do que foi. Mas é real. E eu sei que é real porque você não consegue mais fingir. Depois de tudo isso, você seria péssimo em mentir para mim. Eu ri. Verdade. Eu ainda fico brava às vezes, ela continuou. Pensando em como você me enganou. Mas também sou grata. Porque você me salvou de algo que eu não conseguia enxergar.
E isso exigiu que você fizesse coisas que iam contra quem você é. Contra quem eu sou. Você é direto. Honesto. Lógico. Odeia teatro e manipulação. Mas fez isso por mim. Mesmo sabendo que eu podia te odiar para sempre. Valeu a pena. Mesmo quando você me odiava. Ela parou. Me olhou. Por quê? Porque eu te amo. E amor às vezes significa fazer a escolha impossível. Mesmo sabendo que pode te custar tudo. Ela me beijou ali mesmo. No parque. Pessoas passando. Sol brilhando. Lógico demais, ela murmurou, sorrindo. Sempre. 3 anos depois, a Sarah escreveu um livro. Por Trás da Luz, sobrevivendo ao abuso espiritual. Virou best-seller. Ela passou a dar palestras. Ensinar sobre sinais de cultos modernos. Táticas de manipulação. E sempre me menciona. Não como herói. Mas como dilema ético. O homem que salvou através do engano, ela diz. Que destruiu uma ilusão com verdade brutal. Não sei se vou perdoá-lo completamente, ela admite. Mas sei que ele não tinha escolha. Quanto a mim. Eu também aprendi. Sobre os limites da lógica. Sobre o preço da manipulação, mesmo com boas intenções. Sobre como você pode fazer a coisa certa e ainda ser o vilão na história de alguém. Ethan está preso. Sarah está livre. 17 mulheres estão seguras. Eu quase destruí meu próprio casamento para salvar minha esposa. E faria de novo. Sem hesitar. Porque às vezes o amor não é romântico. Não é limpo. Não é bonito. Às vezes, amor é guerra. Estratégica. Calculada. Brutal. E eu sou engenheiro. Eu resolvo problemas. Mesmo quando o problema é um sistema projetado para resistir à solução. Mesmo quando a solução me transforma em monstro. Porque no final, Sarah está viva. Sã. Livre. E isso é tudo o que importa. Obrigado por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. O que vocês acharam dessa história? Compartilhem nos comentários.